Louvado seja o teu nome, Senhor. Oh, bendito seja o teu nome. Abra a tua Bíblia. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Oh, glórias a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Oh, tudo é para o Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 5, vai dizer assim: o tempo está sendo cumprido. Em outras versões, o tempo está próximo. Em outras versões, o tempo é agora. E o reino de Deus está chegando. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Fala conosco, Espírito de Deus. Que esse ambiente esteja sobre nós e cada um de nós possamos ter acesso às tuas revelações nessa noite. Como um pão venha nos alimentar, como água venha saciar a nossa sede. Fala com o teu povo. Deus, que não seja a minha vida, mas que seja o Senhor através de mim, falando com a tua igreja. Eis-me aqui, Senhor, que o Senhor possa me usar para a tua glória. Tu és o primeiro em tudo que eu fizer, Senhor. Nós te damos graça, nós te rendemos louvores, te entregamos este período da palavra e te colocamos todo o domínio diante do Senhor. Deus, em nome de Jesus, toma as nossas vidas agora. Senhor, que os nossos ouvidos, o nosso coração possam estar, Senhor, completamente ligados com o Senhor. Que a boa terra possa receber agora a tua semente. Deus, em nome de Jesus, que essa palavra receba vida ao entrar pelos nossos ouvidos, Senhor, e começar, Senhor, a interagir dentro do nosso corpo, que o verbo entre em nós e traga vida e regeneração à nossa alma. Porque se isso não acontecer, Deus, será apenas letra. E nós não estamos aqui para pregar a letra. Senhor, nós queremos pregar a tua revelação, que é vida. Nós queremos pregar aquilo que o Senhor deseja falar para as nossas vidas nessa noite. Por isso, fala conosco, Espírito Santo, se move neste lugar, em o nome santo de Jesus. Dê um abraço a quem está do seu lado e diga para ele, fique atento à palavra de Deus. Aleluia! Podeis assentar. O tempo está próximo. Preguei isso aqui há algumas semanas atrás. E essa é uma pregação de Jesus na convocação dos seus discípulos, mas estudando mais uma vez essa passagem, Deus fala conosco completamente diferente. E Deus revela algo tão maravilhoso, tão intenso, tão profundo. Deus fala conosco acerca de um plano que está sendo pregado e que o próprio Deus, através do seu Filho, Ele começa a dar vida a um plano eterno. E vocês vão entender um pouco que plano é esse. E eu dei como título dessa mensagem,
Jesus nos inclui no seu plano de sabotagem. Diga para o seu irmão, Jesus te incluiu num plano de sabotagem. Mas que é isso, Jesus? Como? Jesus pode me incluir num plano de sabotagem. E vocês vão entender que é exatamente isso que Jesus veio pregar nesse tempo. Quando a gente vai procurar um pouco sobre o que é sabotagem, vem do verbo sabotar, e quer dizer a ação de impedir, de aniquilar. Sabotagem é exatamente isso. É você impedir algo de acontecer, você intervir algo de acontecer, você desfazer algo. Jesus veio a esse mundo com um plano de sabotagem. E Ele quer incluir eu e você nesse plano. E aí, para a gente entender tudo isso que parece meio estranho, quando a gente lê somente um versículo e consegue entrar nesse plano eterno de Deus que está vivo até os dias de hoje, nós precisamos organizar, ir por partes para que nós possamos entender. E aí, eu montei mais ou menos aqui uma estrutura para que eu pudesse entender aquilo que Deus estava falando comigo e para que os irmãos também compreendessem aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. E o Senhor falava comigo, olha, o mundo, ele é um território, amém? A terra é um território. E ele é um território dominado por quem hoje em dia? O mundo é um território dominado por quem? Pelo diabo e seus demônios. Vamos lá, em 1 João, hoje a gente vai ler bastante a Bíblia, tá, irmãos? Vamos lá, 1 João, vamos abrir aí. Que é para entender, não dá para vir com teoria humana, a gente tem que entender na palavra. Que plano de sabotagem é esse? 1 João 5, versículo 19. O mundo é um território dominado pelo diabo. Em 1 João 5, 19, vai dizer o que para nós? Sabemos que somos e que o mundo inteiro jaz do maligno. Então a Bíblia nos garante que o mundo já pertence a Ele. Que o mundo é um território dele, que o mundo está sob o domínio do reino das trevas. Logo, o dominador, o governador, aquele que está sobre todo o governo da terra, do mundo, é o maligno, é o diabo. Então a terra hoje, e desde a entrada do pecado no mundo, há um domínio das trevas sobre a terra, sobre o mundo, amém? Chegamos até aí. Logo, quando Jesus vem ao mundo, quando o Pai traz Jesus ao mundo, quando o Pai envia Jesus ao mundo, Ele envia Jesus com um plano de quê? De salvação. Ele envia Jesus ao mundo com um plano de salvação. Por quê? Porque o mundo ele está condenado, o mundo está dominado, o pecado domina, o reino das trevas domina. Então Jesus foi enviado com um plano de resgatar, de salvar. Jesus é enviado à terra com um plano de sabotar o reinado do diabo.
Jesus veio ao mundo com um plano de sabotar o reino das trevas. E aí, quando nós vamos estudar sobre tudo aquilo que Jesus realizou desde o seu nascimento, nós começamos a entender que realmente a missão do reino de Deus é aniquilar o reino das trevas. Vamos abrir aí em Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Queria que alguém lesse isso para mim. Isso, Colossenses 1, versículo 13. Leia em voz alta. Pois ele nos resgatou do reino das trevas, do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Olha a missão de Jesus aí. Então a missão de Jesus, mais uma vez, é aniquilar, é sabotar o reino das trevas, é tirar o mundo, é tirar a criação dele do domínio do reino das trevas. E aí nos levar para o reino do seu Filho amado. Quem é o legítimo rei? Quem é o legítimo rei? O rei legítimo. Jesus. Gente, está acontecendo uma coisa? Vamos. Tem ainda aí feijão aí? Tem? Uma rodada de caldo verde apimentado, feijão mexicano. Quem é o legítimo rei? Jesus. Nome sobre todo nome. O legítimo rei é Jesus. Logo, só ele tem a legitimidade de quê? De governar o mundo. Pois ele é o filho do Criador, o filho do dono. Você já viu o filho do dono como é que é? Você trabalha numa empresa, o filho do dono, como é que é a situação? O que é? Marrento? Então Jesus é o rei legítimo, ele veio para reinar, querido, mesmo não reinando. Então a legitimidade de Deus é reinar no mundo, reinar na terra, sendo rei, mas não reinou, só serviu. Mas ele cumpriu a missão até o fim. Jesus chega de uma maneira muito sutil. Muito sutil. Deus envia o seu filho. Amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho. No ventre de uma virgem. Foi concebido sem pecado. Numa manjedoura em Belém. Foi criado em Nazaré. Numa família pobre e simples. Jesus não tem pressa no plano de sabotagem. Ele veio com um plano. Como rei. Mas sutilmente cumpriu até o fim. Foi criado em Nazaré. Teve todo tipo de ensinamento comum daquela época para qualquer outro menino daquela sociedade. Aos 30 anos de idade, começou a convocar seus discípulos. E nas suas pregações ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele passou 30 anos como um rei, sutilmente andando no meio de nós,
no meio do povo, sutilmente como um homem, mas sendo um rei, numa terra cujo domínio não era de Deus, cujo domínio é do maligno. E ao chegar aos 30 anos, Jesus não é ligado à cronologia, amém, querido? O tempo de Deus não é o nosso tempo. 1000 anos para Ele é como um dia como 1000 anos. Ele não é ligado à cronologia. Então, Jesus, ele vem com a sua missão, ele vem com a missão do céu, do seu Pai, do seu reino. E ele começa aos 30 anos de idade convocando seus discípulos. E começa aí a proclamar o reinado do Pai. Ele começa a dizer que o domínio, que o arrependimento, que a conversão precisa chegar. Jesus começa a pregar um reino que não era o reino das trevas. Jesus começa a estabelecer um reino com a finalidade de sabotar o domínio e o reinado do diabo. Ele vem com uma missão de salvar o perdido, de libertar o oprimido, de curar o enfermo. Aleluia! De como Deus e como Rei operar milagres e prodígios. E assim, pouco a pouco, o Filho de Deus, Jesus, o Rei dos Reis, ele começou a colocar em prática o seu plano de sabotagem. Marcos capítulo 1, no versículo 15, na versão da Bíblia contemporânea, vai dizer assim: o tempo é agora. O reino de Deus está aqui. Mudem de vida e creiam na mensagem. Numa versão mais contemporânea, mais esmiuçada da palavra, vai dizer que o tempo é agora. O reinado de Deus está aqui. Mudem de vida e creiam na mensagem. Jesus começa a pregar e estabelecer um reino do Pai e dizer: o reino de Deus é agora. O reino de Deus é para agora. Chegou o reino. Vocês não serão mais dominados pelo maligno. Eu vim para salvar o perdido. Eu não vim para ser a segunda opção. Eu vim para reinar. Eu vim para aniquilar. Eu vim para sabotar todo o plano do diabo sobre a criação do meu Pai. Eu vim para desestruturar as trevas, os seus demônios. Eu vim para desfazer todo o domínio do rei das trevas e dos seus príncipes. Foi exatamente isso que Jesus começou a pregar em Marcos, capítulo 1, versículo 15. É exatamente isso que ele começa a caminhar e a dizer: agora o negócio tem que começar a tomar forma. Agora eu preciso começar a proclamar a minha missão aqui. E vocês vão entender muito bem aonde nós estamos integralmente ligados nisso. É como num país estivesse sofrendo uma epidemia de uma doença generalizada, sem cura nenhuma. E aí chega um médico, pega o microfone, vai diante de uma TV aberta, em rede nacional,
E aquela musiquinha, né? Que parece que vai ser anunciada alguma coisa, que você para tudo. Quando dá essa musiquinha na sua casa, não é? Meu Deus, aconteceu alguma coisa, caiu um prédio, deu um incêndio. E aí, é como se fosse praticamente isso. Uma musiquinha daquela, um repórter ou um médico começa a ter abertura nacional naquele território onde sofre essa epidemia, digamos assim. E aí ele diz, olha, eu queria informar a todos os moradores desse território, a todos os habitantes desse país, ou do planeta, não sei. Eu queria informar algo. Chegou a cura dessa doença. Jesus é como se tivesse chegado na terra e falou assim, acabou. Eu vim para estabelecer um reino eterno. Eu vim para estabelecer um reino legítimo. Eu vim para estabelecer um reino de salvação. Eu vim para estabelecer um reino que cura, que salva, que liberta, que muda a vida do homem. Eu vim para aniquilar todo o domínio do pecado sobre a criação do meu Pai. Ele trouxe a cura. É como esse médico que pega uma rede nacional de televisão e vai num país devastado por uma doença maligna. E ele diz, chegou a cura. E Jesus começa a anunciar, e assim vai se agregando os 12, e assim a multidão vai se achegando. E aquele menino de Belém, aquele adolescente de Nazaré, já não é mais tão insignificante assim. Ele começa a tomar forma. Ele arrasta multidões. Ele começa a fazer um alvoroço nas sinagogas. Ele começa a embaraçar os religiosos. E o plano começa a dar certo. Jesus chegava para eles e dizia, o tempo é agora. Durante muito tempo da minha vida cristã, eu pensei que o reino de Deus que era pregado aqui, o reino de Deus está próximo. Durante muito tempo. Foi pregado dentro das igrejas, esse reino de Deus está próximo, é o tal do Jesus está voltando. Olha, o reino de Deus está próximo. Jesus está voltando. Jesus está às portas. Falta 10 para meia-noite. O Filho de Deus está chegando. Olha, a palavra de Deus vai dizer que o tempo está próximo. Está chegando o dia do Senhor. E aí parecia um futuro. Mas aqui, hoje, nós entendemos que o reino de Deus não é para o futuro, é para agora. Que esse reino que Jesus veio proclamar, ele veio destacando os seus discípulos, ele veio chamando os seus discípulos e falou, olha, me segue e viva o reino. Me segue e tome esse reino. Me segue e entre nesse reino. Me segue e viva esse reino. Então Jesus, ele veio para dar credencial para mim e para você ter direito ao reinado de Deus. Quando eu digo reino de Deus, eu não falo de um modismo. Eu falo de um reino onde eu me coloco debaixo do reinado do Pai. O que é viver no reino de Deus? Quando eu digo eu vivo o reino de Deus, eu estou dizendo, estou proclamando que eu vivo debaixo do reinado de Deus. Todo reino tem um rei. Amém? Todo rei tem súditos, tem servos. E eu sou súdito e servo do rei. Esse é o reino de Deus que Jesus veio pregar.
E aí ele me dá essa credencial, ele me dá essa abertura, ele abre a porta do reino através dele, através da cruz. Porque qual é a missão de sabotagem de Jesus? Eu fui enviado ao mundo para que na cruz, eu vencesse o reino das trevas. Para que meus filhos tenham direito ao reino de Deus. Para que meus filhos tenham acesso ao reino do meu Pai. E aí, quando ele me dá essa credencial, quando ele veio para me retirar desse governo, quando eu recebo de Jesus, eu recebo o reino do Pai, eu recebo o domínio do novo rei sobre mim, eu recebo o governo desse reino. E aí, se eu recebo Jesus, porque todos nós aqui um dia, nós levantamos as mãos, ou nós confessamos, ou nós decidimos receber Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Nós nos convertemos. Conversão é mudança. E aí, quando eu me converto, eu entro nesse processo. E que mudança é essa? Uma das mudanças é que eu deixo de fazer parte de um reinado das trevas que eu vivia lá fora. E eu começo a viver debaixo do reinado de Deus, estabelecido sobre mim. Então, se eu recebo Jesus, se eu sou enxertado nele, como Paulo vai dizer, que eu sou enxertado na oliveira. Quando Jesus me enxerta, eu digo, eu te aceito, Jesus. Eu quero o Senhor na minha vida como único e suficiente Salvador. Ele me enxerta a oliveira verdadeira. Ele me coloca ali junto do Pai. Eu tenho direito como filho. E aí, se eu recebo Jesus, se eu recebo o seu filho, eu recebo o reino do Pai. Se eu recebo o reino do Pai, eu me torno filho. Se eu me torno filho, eu me submeto à vontade e ao domínio do Pai, do meu rei. Se eu me submeto ao domínio do reino do meu Deus, logo eu faço parte desse reino. Se eu faço parte desse reino, então eu faço parte do plano de sabotagem de Jesus. Se o reino de Deus é para hoje, é para agora, Jesus não está aqui mais como homem. Porque ele cumpriu o que deveria ser cumprido. Mas ele estabeleceu na terra o reino de Deus. Tudo que Deus precisa é que aqueles que são súditos desse reino continuem a missão de sabotagem do reino das trevas. Amém? E que plano é esse? O plano de sabotagem é estabelecer o reino de Deus, o domínio de Deus sobre a criação, é trazer o tempo da vontade de Deus no céu, assim na terra. Viver esse reino, estar debaixo desse reino e fazer parte dessa estratégia de sabotagem é exatamente isso aqui, meu irmão. É trazer todo o domínio de Deus para a criação e trazer um ambiente cuja vontade do céu, do reino de Deus, a vontade do céu seja estabelecida nessa terra. Foi exatamente isso que Jesus fez.
Jesus encarnado, Deus encarnado, ele veio para estabelecer a sua vontade, assim como no céu, aqui na terra. E qual é a missão dos seus súditos? Trazer a vontade do céu para a terra. E isso é para quando? O tempo é agora. O reino de Deus está aqui. Diga, está aqui. Está aqui. O tempo é agora. Você tem noção que você faz parte de um reinado? Que você é filho do... A gente escuta, você é filho do rei. Oh, glória a Deus, aleluia, eu sou filho do rei. A gente estampa lá no carro, eu sou filho do rei. Mas você vive mesmo debaixo do reinado de Deus? A gente diz, eu estou vivendo o reino, isso é o reino, e tal, é o reino, reino de Deus, reino de Deus. Então, querido, o reino de Deus é se submeter. É exatamente isso aqui que essa canção diz, tudo é do Senhor, o primeiro lugar é do Senhor. Senhor, não mando mais. É o Senhor. Viver reino de Deus é estar submisso completamente ao reinado que não é mais das trevas. Logo, se eu faço parte do reinado de Deus, então se eu estou debaixo desse reinado, o reinado das trevas não pode mais me dominar. Então por que tem crente que ainda o pecado domina? Por que tem gente que levantou a mão, aceitou Jesus, mas ainda pratica coisas do reino das trevas? Você não está no reino. Você não se converteu ao reino. Você não aceitou o domínio do rei sobre você. Quem ainda está te dominando é o rei das trevas. Por isso tem muito crente safado, querido. Por isso tem muito crente 7-1. Pede dinheiro emprestado, não paga. Por isso tem muita mulher fofoqueira. É crente, irmãzinha de oração. Você vai lá na consagração, 9 horas da manhã, está lá a irmã, levantando poeira do chão. Quando abre a boca, desenrola o rolo. Por isso que tem muito crente sem vergonha por aí. Por isso que tem empresa que não contrata mais crente. Por quê? Porque são crentes que é crente. Mas não estão envolvidos, nem receberam o rei. E nem vive o reino. Ainda estão dominados pelo reino das trevas. Ainda quem domina é o diabo. Na verdade, nua e crua, querido. Se não é o Senhor que domina a tua vida, se não é o Senhor que domina o teu falar, se não é o Senhor que domina o teu agir, se não é o Senhor que te orienta, que te instrui, lamento te informar, você está com um pé lá, outro cá, e morno ele põe para fora. É mais fácil é melhor você ser frio ou você arrebentar de ser quente. Não fique em cima do muro não, porque um dia o muro cai. E o reino de Deus, ele veio para tirar o reino das trevas de dentro de nós. Por isso que Jesus, na sua pregação, vai dizer: arrependei-vos, mudem de vida, se convertam. Por quê? Porque o reinado antigo não pode dominar mais você. Se receba o reino do meu Pai, viva debaixo do reinado do meu Pai. Vocês estão entendendo, amém? Estão com cara de paisagem para mim? É exatamente isso que Jesus veio nos agregar. E eu preciso sair daqui
tomando posse desse plano, senão eu vou passar pela vida. Senão eu vou ter uma trajetória cristã comum. Já viu aquele crente que sabe a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas não vive nada? Onde é que está, não sei o que? Vai conversar com ele. Minha irmã, mas ora, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito. Tu não será atingido. Tudo você pode naquele que te fortalece. Mas a gente não vive debaixo desse reinado que é estabelecido sobre nós. E quando ele diz, quando o plano de sabotagem de Deus ele é entendido e recebido por nós, como está sendo apresentado nessa noite, a gente começa a andar por essas ruas numa missão de ligar a terra ao céu, de trazer a vontade do Pai para a terra, de desestabilizar todo o domínio que há sobre as esquinas e sobre as ruas. Ao invés de nós andarmos com medo, por que a gente não estende as mãos e começa a profetizar? Reino das trevas, eu estou aqui para sabotar todo o intento, todo o domínio teu sobre esse território. Eu estou aqui para trazer o reino do meu Pai, para estabelecer o reino do meu Pai sobre esse lugar. Você está dentro da sua casa, mas você está ali morando com um plano de sabotar todo intento satânico, toda obra maligna contra a tua casa, meu querido. Você está ali como um representante do rei. Você está ali como um súdito do rei da paz. Do rei onde está uma bagunça, Deus traz completamente e regenera aquela família. Abra aí, em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Eu quero falar uma coisa aqui. Gálatas 2, versículo 20. Quando Jesus prega o arrependimento, ele prega exatamente isso daqui. Ele quer que nós voltemos ao plano original. Jesus, quando ele veio com a missão de sabotar o reino das trevas, ele quer levar de novo o homem à versão original da criação, onde o homem tem completa ligação, ele e o Pai. O Filho e o Pai. A criação e o Criador. Quem achou pode ler. Gálatas 2, 20. Eu não vivo mais a minha vida. Eu vivo o quê? A vida de Cristo. Isso é receber o reino de Deus. Quando Jesus diz para aqueles discípulos, começa a chamar os discípulos, a agregar o time, ele vai dizer assim, arrependei-vos. Ele está dizendo, você não vai viver mais não, meu querido, tu vai viver para Deus. O arrependimento, ele nos faz abandonar
do domínio das trevas e seguir no domínio de Deus. Eu não vivo mais a minha vida, eu vivo a vida de Deus em mim. Na versão contemporânea vai dizer assim: de fato, fui crucificado com Cristo. Meu ego não ocupa mais o primeiro lugar. Pouco me importa parecer justo ou ter um bom conceito entre vocês. Não estou mais tentado a impressionar a Deus. Agora, Cristo verdadeiramente vive em mim. A vida que eu vivo não é minha, mas é vivida pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, e não volto mais atrás. Todo o texto ligado ao arrependimento, ligado à cruz, ligado à nossa vida enxertada na oliveira, ligado à nossa vida entrando no reino, ele vai falar justamente sobre isso. Nós precisamos abandonar a nossa vida. Nós precisamos abandonar as nossas vontades para que o reino do Pai seja estabelecido em nós. Isso é viver o reino, querido. Viver o reino não é dar prato de comida, não. Isso até é como é que é o nome? Espírita kardecista. Quase que não sai. Isso até eles fazem. Espiritismo faz. E faz muito bem feito. Muito melhor do que muita igreja. Tem muito centro de macumba que faz. Visita orfanato, vai lá, veste as crianças todinha, dá o presente mais caro do mundo. Que eles fazem voto aos demônios. Eles fazem. Muito melhor do que muita igreja. Parabéns para eles. Mas eles não vivem no reino de Deus. Eles vivem dominados pelo reino das trevas. Por isso eu volto a dizer, o reino de Deus não é um modismo para a gente sair nas ruas dando prato de comida e botando roupa nova nas pessoas e visitando os orfanatos e os asilos e batendo no peito, eu vivo o reino. Não! Você só vai viver o reino quando você viver isso aqui. Aleluia! Glória a Deus! Você só vai viver o reino quando o reino das trevas parar de te dominar. Quando você deixar de ser crente safado, mentiroso, fofoqueira. Ai! É, querido. Hoje em dia, existem evangélicos que estão pior do que muitos ímpios. E aí eu vou dizer que eu sou do reino de Deus. Eu luto contra o próprio reino de Deus. Eu quero ver aquela igreja fechada, eu quero ver aquele pastor caindo, eu quero ver aqueles irmãos pagando preço. Que reino é esse? Meu irmão, um povo desse serve ao demônio, não serve a Deus. Tem que se arrepender, voltar para a cruz, se regenerar. Sabe o que as igrejas têm que fazer? Se unir. Se eu faço parte de um reino, eu não tenho placa. O meu reino é um só. Todas as igrejas têm que ter a igreja do reino de Deus. Não é universal. Igreja do reino de Deus. Ou povo do reino de Deus. Ou aqui, reina Deus. Sei lá. Alguma coisa assim. Tinha que ser tudo igual, querido. Porque não é placa que vai me levar à eternidade. Não é placa que me coloca debaixo do domínio de Deus. O que faz isso é o meu arrependimento e minha vida na palavra. Viver na palavra de Deus não tem meio termo para Deus, querido. Não tem. Se você é crente e deve alguém, você está vivendo debaixo do reino das trevas. O diabo está dominando você. Eu não sei nem por que eu estou falando isso. Não tem ninguém me devendo aqui não, querido. Estou jogando piada para ninguém. Eu não sei por que Deus está falando aqui. Não tem ninguém me devendo. Nem devendo pastor. Mas é verdade isso. Você tem que pagar teu imposto. Você tem que pagar a tua luz. Quer ter a net, a Sky na tua casa? Paga para ter a net Sky. Não paga o gato net.
É um reino das trevas que domina aquilo ali. É uma milícia que domina aquilo ali. E está dominando a tua vida, crente. Vou ver o Brasileirão. Tu pagou o pacote do Brasileirão para ter? Sem vergonha. Se tu não pagou, então tu cancela esse domínio do diabo lá dentro da tua casa, esse reino das trevas. Quando tu puder ter, tu vai ter. Reino de Deus é exatamente isso. É simples assim. Senão a gente entra na onda. Senão a gente acha que viver o reino de Deus é andar de chinelo de borracha, pode mais usar batom, e é uma coisa assim, tem que ser ralezinho assim, ó, tem que ser uma coisa bem simples. Tem que ser um negócio assim. Querido, não é isso não. O reino de Deus é a simplicidade de Deus. Seja você de salto, sem salto, de roupa de marca ou sem roupa de marca, de bermuda ou de... Você vê que os meninos aqui vêm do jeito que eles querem. Mas não é porque isso aqui é uma bagunça. Não é. É porque primeiro, o que tem que ser estabelecido dentro deles é o reino. Isso aqui, ó, fica. Tem muita gente engravatada aí que ainda serve o reino das trevas. Então não é a minha credencial, não é isso aqui. A minha credencial é quem me domina. É o reinado que está sobre mim. Não é o exterior, é o interior. Amém? Diga para o seu irmão, viva verdadeiramente o reino de Deus. Reino de Deus virou canção. Oh, reino, reino, reino de Deus. Oh, levante suas mãos, irmãos, e diga, eu quero viver o reino. Virou canção. Virou lindas ministrações. Mas precisa virar vida. Precisa virar vida. Eu fui crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. Você pode glorificar a Deus? Aí sim, quando eu entendo esse nível, eu já faço parte desse plano de sabotagem. De sabotagem de quê? É do meu irmão? Deus me levantou para sabotar. Hoje eu recebi uma palavra de Deus na minha igreja. Vou para o Facebook e vou escrever lá, eu sou um sabotador do céu. Vou sabotar geral. Não, querido. Deus te levantou para sabotar sim. Mas o diabo e seus demônios. Nós somos representantes legais do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós aprendemos aqui na última pregação do pastor que eu sou propriedade exclusiva de Deus. Eu fui comprado por um alto preço. Eu faço parte legalmente desse reinado. Então eu sou representante dele. E eu preciso realizar e fazer aquilo que o meu rei me orienta a fazer, a realizar. E quando que eu vivo isso? O que Gálatas 2:20 vai dizer para mim? Que eu só vivo isso? Que eu só vou viver o reino de Deus literalmente quando? Após a minha morte. Mas tu não falou agora aí? Que o reino de Deus não é eternidade? Não é eternidade mesmo não, querido. O reino de Deus é agora. Se o reino de Deus é agora, então você tem que morrer agora. Então, para viver o reino de Deus agora, eu preciso morrer, como Gálatas
submisso a Deus. O reino de Deus é para aqueles que morrem. Diga para o teu irmão, você só vai viver o reino. Não quando você der um prato de comida, uma roupinha, um brinquedinho. Não, você só vai viver o reino quando você morrer. Só que o reino de Deus, a palavra vai dizer que é agora. Diga now. Yes. É a única palavra que eu sei falar em inglês. O reino de Deus é agora. Se o reino de Deus é agora, então eu preciso morrer agora. Eu preciso abandonar o reino das trevas agora. Eu preciso me arrepender agora. É para hoje. Não é para amanhã. É para hoje. E entrar debaixo do reinado do meu Pai. Me submeter à sua vontade. Os meus reinos pessoais e particulares precisam ser dominados pelo rei. Isso é muito profundo. Viver o reino de Deus é quando os seus reinos particulares forem dominados pelo Rei dos Reis. Isso é viver o reino. Quando isso aqui é dominado por Ele. Isso aqui é um reinado que domina muita gente, que destrói muita gente. Não adianta você dar o coração para Deus e não dar a mente. Não adianta você não dar a mente e não dar o coração. Ah, mas o centro de todas as emoções é o coração. Não, é a mente. É a mente. É aqui que você projeta tudo. Porque se o... que é isso, gente? Sangue de Jesus? Porque se o psicopata... olha para cá. Se o psicopata agisse com isso aqui, ele não faria. Me fugiu agora o cara que pega as criancinhas. Como é que é o nome? Pedófilo. Maneira de falar, desculpa. Se o misericórdia. Eu vou melhorar, gente. Pode deixar que eu vou entrar na linha. Se o pedófilo, ele agisse com isso aqui, ele não faria. Mas ele age com isso aqui, ó. Ele age com a mente, ele maquina, ele pensa, ele vive o ato sexual com a criança antes dele fazer. Ele mata a pessoa, o psicopata, ele mata antes dele ir lá e matar. Então ele maquina. Então quando a gente chega para Deus, estou dizendo aqui que tem psicopata, pedófilo, estou falando nada disso não, mas não adianta a gente ir pelo meio para Deus, a gente tem que ir inteiro. Desde o momento que eu me entrego para Deus, eu preciso entregar meu coração e a minha mente. Eu preciso entregar o centro das minhas emoções e aquilo que é ação das minhas emoções. Senão você só fica emocionado diante de Deus. Não, aquilo só te move, não te muda. Você já viu como é que as pessoas mudam de uma hora para outra? Você olha a pessoa, meu Deus, uau!
Que pastor! Uau! Cara, é abençoado, cara. A menina é abençoada. Daqui a pouco explode. Pum! Aquilo se quebra diante de você. E muda a situação toda. Aí tu fica, caraca, cadê aquilo tudo? Cadê? Onde está? Onde? O reino de Deus tem que estar aqui, mas tem que dominar isso aqui também. Diga para o teu irmão, o reino de Deus tem que dominar teu coração. Mas tem que dominar a tua mente também, querido. Que é a tua mente é que vai te fazer andar aprumadinho, na direção. Que horas tem aí? Fica de pé. Eu cumpro horário, amém? Dá glória a Deus. Pastor vai até 10 horas, mas eu cumpro horário. Até o Espírito Santo mandar. A hora que ele mandar eu ficar aqui fazendo vigília, vocês estão fritos. Quê? Vai ver domingo? Vai acabar o culto 10 para as 8, né? Então, o que eu concluo com essa mensagem? Que quando eu estiver alinhada ao reino e ao rei, quando ele me dominar, quando ele me governar, quando tudo que é em mim, quando eu sou usado por ele, e eu já estou incluído nesse plano de sabotagem. Sabotar o quê? Sabotar o inferno, sabotar as trevas. Deus te chamou para sabotar todo o inferno, todos os principados e potestades, todos eles têm que cair diante de você. Por quê, pastora? Por quê? Porque eu carrego o rei legítimo, eu carrego o reinado legítimo. Se eu carrego o reinado legítimo, querido, tudo que é genérico tem que cair. Tem que ser desfeito. Se eu carrego o reino dos santos, tudo que é demônio tem que cair. Mas é esse processo aqui que eu preciso viver. Isso é viver o reino de Deus. Isso é ser parte integrante desse plano. Agora você pode falar para o seu irmão, você é um sabotador do inferno. Agora faz cara de sabotador, faz cara. Como é que é cara de sabotador? Cara de Rambo, né? Você é um sabotador do inferno. Quando a gente entender que a gente tem que andar pelas ruas, dizer, está amarrado, está desfeito, todo o reinado das trevas sobre Éden, todo o reinado das trevas sobre a minha rua, sobre as esquinas, sobre a minha casa. Quando eu entender isso, querido, todos os reinados vão cair. Mas a gente anda apreensivo. A gente declara aqui, mas lá fora a boca serra. Não dá, não sai. Quando você vê que há um reinado satânico, há algo querendo dominar a tua vida, há algo querendo dominar a tua casa, teu marido, alguém que não é convertido, querido, estabelece o reinado de Deus lá. Traz o reino de Deus, traz o ambiente de Deus, que você vai ver que tudo vai mudar. Eu levo esse reino para onde eu vou. Eu não vivo o reino de Deus na igreja, somente na igreja. Eu preciso viver o reino de Deus aonde eu vou. Você precisa, diga para o teu irmão, você precisa levar esse reinado. Leva esse reinado, agrega outros reinados, sabota o reinado do inferno na vida do teu marido, na vida da tua esposa. E traz eles para o reinado de Deus. Oh, aleluia! Feche teus olhos onde você está. Faz uma oração aí, você e Deus. Diga, Senhor, eu não entendi a profundidade do que era exatamente viver debaixo de um reino de Deus. O que era viver debaixo do teu reinado,
debaixo do teu domínio sobre mim. Agora eu entendi. E quando a gente erra por ignorância é uma coisa. Mas quando você erra porque você já aprendeu, querido, aí você vai precisar dar conta para Deus, que agora você sabe. A trave saiu dos teus olhos, o conhecimento veio, a palavra de Deus liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando eu conheço a verdade, quando eu conheço a palavra, isso gera libertação dentro de mim. Então sabe o que está acontecendo conosco nesse dia? Não é descida do Pentecoste, não é um culto de poder, não é um culto onde vai ser distribuída a chave da vitória. Não, o que está acontecendo hoje, sabe o que é? É um culto de libertação. A palavra de Deus, a verdade de Deus está libertando a nossa vida. Está me tirando das trevas, de todo o domínio que ainda há em mim, pode ser ele pequeno como for. E está me botando totalmente debaixo do reinado do meu Pai. Oh, aleluia. Por isso que Jesus, quando chama seus discípulos, a primeira mensagem que ele prega para eles é: o reino de Deus é chegado. O reino de Deus é agora, cara. Vocês precisam se arrepender. Senão nem adianta deixar essas redes e me seguir. Nem adianta. Vocês precisam abandonar o reino das trevas e se agregar no reino da maravilhosa luz. Entrar para o reino de Deus. Oh, aleluia. Ore ao Pai e diga: Senhor, me faça um homem e uma mulher dentro do teu plano de sabotagem do inferno. Porque uma coisa eu te digo: o inferno também se levanta com um plano de sabotagem. E aí, se ele estiver mais forte que você, ele vai sabotar. Por isso que tem muito crente levando rasteira do diabo. Por isso que tem muita casa de crente sendo destruída. Por isso que tem muita gente sendo destruído. Por quê? Porque o plano de sabotagem do diabo é eterno, ele está aí. O mundo já é do maligno. Ele domina, o plano dele está aí. Todo dia, toda hora, todo minuto, sem cessar, para te destruir e te sabotar. E o que a igreja precisa fazer? Se levantar com força, autoridade e poder, debaixo de um reinado legítimo, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o poder dos poderes. E me erguer como mensageiro e um sabotador de todo intento satânico contra a minha vida, contra o meu bairro, contra a minha família. Oh, adore o Senhor, adore o Senhor. Oh, aleluia. Vamos adorar o Senhor com esse hino. Entre nesse ambiente de Deus. Tudo é pra o teu nome, tudo é pra tua glória. Que sejas o primeiro em tudo que eu fizer, preeminência em tudo que eu fizer. Tudo é pra tua glória, tudo é pra o teu nome, tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer, preeminência em tudo que eu fizer. Há um propósito eterno. Aleluia. Há uma razão. Há uma razão para a existência. Ambições e outros sonhos.
cairão ao chão. Um dia cairão ao chão. Te dê como o maior tesouro. Te ama como a nenhum outro. Tua grandeza descoberta. Olha aí a missão. E toda a terra saberá. E toda a terra saberá. Somente tu és digno de exaltação. As coisas desse mundo ante a ti perdem o valor. Somente tu és digno de exaltação. Tu serás reconhecido entre os corações. Tudo é pra tua glória. Viva o reino de Deus, querido. Tudo é buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sejas o buscai em primeiro lugar o reino do Eterno. Tudo que eu fizer, tudo é pra tua glória. Tudo é pra o teu nome. Tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Oh, Senhor, nos ensina, Senhor. Nos ensina para vivermos debaixo do teu reinado, submissos ao teu reinado. Nós precisamos aprender o princípio do reino. O princípio do reino é a primazia. O princípio do reino é nós colocarmos o Senhor como centro de tudo, como dominador de tudo, como governador de tudo. É o Senhor ser o nosso domínio em todas as áreas da nossa vida. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. A gente busca muita coisa nessa vida, mas a palavra de Deus, ela só ordena buscar uma em primeiro lugar: o reino do Pai e a sua justiça, e as demais coisas, e tudo aquilo que vocês buscam na frente dele, as demais coisas, aquilo que é tão insignificante que nós perdemos às vezes uma vida inteira pedindo e buscando, essas coisas, as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar, o primeiro lugar da tua vida é de Deus. O primeiro lugar da tua vida não é da tua esposa, não é dos teus filhos, não é do teu emprego, não é da tua vida financeira, não é do teu carro do ano, não é. O primeiro lugar na tua vida precisa ser a busca do reino de Deus. Buscar ao Pai, buscar ao Filho, buscar ao Espírito, ser dele.
Usa-me em qualquer lugar. Derrama tua glória em mim. Me servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza. Usa-me em qualquer lugar. Quero derramar tua glória em mim. Servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza. Cumpra a missão de sabotagem. Deixa ele te usar. Derrama em todo tua lugar, glória em todo mim. tempo. Servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza. Me envolve na tua história. Me aviva pra tua glória. Me envolve na tua história. Minha vida pra tua glória. Me envolve na tua história. Minha vida pra tua glória. Me envolve na tua história. Minha vida pra tua glória. Me envolve na tua história. Minha vida pra tua glória. Me envolve na tua história. Minha vida pra tua glória. Me envolve na tua história. Minha vida pra tua glória. Me envolve na tua história. Minha vida. Meu Deus, tu és meu prazer. 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 Me envolva nos teus projetos, Senhor. Me envolva na tua missão. Deixa eu fazer parte da tua história nessa terra, Senhor. Eu não quero viver os meus sonhos. Eu quero viver os teus sonhos. Eu não quero viver nessa terra escrevendo a minha história. Mas eu quero viver nessa terra vivendo a história que foi escrita pelo Senhor. Me envolva nos teus sonhos. Isso é muito forte. Me envolva na tua história. Dê a mão quem está do seu lado. Dê a mão quem está do seu lado. Diga para ele, meu irmão. Diga com poder e autoridade, meu irmão. Eu profetizo que o reino das trevas será sabotado por mim e por você. Faça parte da história de Deus. Deus não te chamou para ser mais um. Deus não te chamou para ser mais um. Deus não te chamou para fazer número. Deus te chamou para uma missão de sabotar o inferno. Ergue as tuas mãos como quem recebe.
revestimento de poder descendo sobre nós nessa noite. Há um revestimento de poder descendo sobre nós nessa noite. Há um revestimento de poder descendo sobre você nessa noite. Há um revestimento de poder descendo sobre você nessa noite. Deus está nos revestindo. Deus está nos revestindo para uma missão. Oh, aleluia. Tudo é pra tua glória. Tudo é pra tu. Receba o revestimento de poder sobre você, meu irmão. Se o diabo tentou sabotar a tua família, se ele tentou sabotar a tua vida, o teu casamento, se ele tem sabotado os teus filhos, se ele sabotou os teus planos, se ele sabotou a tua história, nessa noite, Deus te reveste de poder para sabotar ele. A partir de hoje, haja como um súdito de um rei. Haja como um súdito de um rei. A partir de hoje, não baixe a guarda para o reinado do diabo, porque você leva um reino legítimo, um reino de poder, um reino de autoridade, e tudo aquilo que não é reino de Deus precisa cair diante do reinado do Pai. Leva-nos, Senhor, para os nossos lares, debaixo da cobertura do Teu sangue. Saímos daqui hoje, cheios do Teu poder e da Tua autoridade, libertos pela verdade da Tua palavra, orientados e nutridos pelo Senhor, avivados pelo Senhor, erguidos pelo Senhor. Senhor, não importa como nós entramos, mas o que importa é como nós saímos daqui, completamente fortalecidos e avivados pela Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, porque é uma missão que eu preciso realizar aqui, e eu preciso continuar o Teu plano, eu preciso dar continuidade à Tua missão que o Senhor iniciou lá na manjedoura em Belém. Eu preciso dar continuidade a esse plano. E o Senhor conta comigo. O Senhor conta com os meus irmãos para manifestarmos o Teu reino, para vivermos o Teu reino. Não como simplesmente uma escolha de vida. Não, Deus. O reino de Deus precisa ser literalmente a minha vida. Precisa ser gerado dentro de mim. Eu louvo a Deus por esse dia, por essa noite, pela vida dos meus irmãos, pela casa deles, pela família deles, pelos seus filhos. Senhor, eu dou graça por cada um deles. Te damos graça por aqueles que não puderam estar também, Senhor. Viva os Teus filhos, dê a eles condição de estar, para que possamos aprender da Tua palavra e nos tornarmos fortalecidos no Senhor. Nos dê um restante de semana abençoados em Ti, e nos traga, Senhor, domingo, debaixo da cobertura do sangue de Jesus, cheio de júbilo, cheio de louvor, entrando por essas portas, rasgando os nossos corações em adoração ao Pai. Nos permita e nos faça viver a Tua missão nessa terra, em o nome santo de Jesus. Amém. Amém, aleluia. Aplauda o Senhor, querido. Aleluia.
glórias a Deus. Dê um abraço quem está do seu lado e diga, meu irmão, vamos realizar o plano de Deus para as nossas vidas. Vão em paz, em nome de Jesus, até domingo, às 18 horas. Pequeno recado aqui. Jovens e adolescentes, amanhã a gente vai fazer uma reunião aqui na igreja. Joyce, qual é a hora mesmo que eu falei para você? 6 horas. Se vocês puderem, compareçam, por favor, importante. Beleza? Muito importante, very important.